Oi, pessoal, agora vamos responder a questão 37. Se você já visitou qualquer papelaria, sabe que uma folha A4, nome oficial da folha sulfite padrão, é metade de uma A3, que é metade de uma A2, que é metade de uma A1, que é metade de uma A0. A folha A0 tem, precisamente, a área de 1 metro quadrado. Pensando na necessidade de reproduzir informações em diferentes tamanhos, é que os papéis de A0 a A5 foram pensados, para manter a mesma razão entre os lados toda vez que você fizer a dobra ao meio. Tudo bem. A incrível relação entre o papel A4 e o tamanho da Terra. Então, portanto, de acordo com o texto, nos papéis de A0 a A5, a razão entre a medida do lado maior e a medida do lado menor é igual a... Tudo bem. Vamos lá. Aqui a gente tem que analisar a situação inicial. Ele disse que os lados tem que ter a mesma razão, traduzindo isso aqui, certo? Então, quem são os lados? Aqui vocês podem notar que a folha A0 foi desenhada aqui, foi dada na questão. Isso daqui é o comprimento. Digamos que é o comprimento e aqui seja a largura, certo? Então, aqui é o comprimento e aqui é a largura da folha A0, certo? Só que aí a gente não sabe quais são os valores. Então, digamos que o comprimento seja x e a largura seja y, certo? Sabendo disso, vocês têm que perceber que quando eu dobro o comprimento da A0, eu vou ter o que na realidade? Se vocês perceberem aqui. Quando eu dobro ela ao meio, eu vou ter a nova largura, certo? Eu vou ter a largura para a nova folha. Tudo bem? Só deixa eu melhorar isso daqui. Quando a gente dobra a folha ao meio, teremos o que? A largura da nova folha. E o comprimento da nova folha vai ser a altura da folha anterior. Ah, não acredito. Vamos fazer a mesma verificação para o A2, se vocês notarem. Então, para a folha A2, ó, se vocês perceberem, a gente dobra o comprimento, né? Esse é o comprimento agora, que é a maior parte o maior valor no caso, e aqui vai ser a largura, certo? Para a folha A1. Quando dobramos, ó, a folha A1 ao meio, teremos o quê? Teremos, aqui era o comprimento, tá? E aqui virou o quê? Virou a largura da folha seguinte. E a largura da folha anterior virou o comprimento da folha seguinte, certo? Analisando isso diretamente, o que que vamos ter aqui? Teremos... Vou fazer para todas as folhas para vocês entenderem o contexto, tá? Mas nem precisaria. Então aqui eu tenho a folha A0, a folha A1, a folha A2, a folha A3, a folha A4 e a folha A5. Digamos que C seja o comprimento e L seja a largura, certo? Para o caso da A0, a gente chamou o comprimento de X e a largura de Y. Tudo bem? E devemos notar o seguinte detalhe. Devemos notar que o comprimento da próxima folha tem que ser igual ao quê? A largura da folha anterior, certo? Podem olhar aqui da A0 para 1. O comprimento da A1, na realidade, era o quê? Olhando em relação à A0, era a largura. Notando que as folhas aí todas são retangulares, certo? Então, vamos lá. E a largura da folha 1 tem que ser o comprimento da anterior dobrado ao meio, ou seja, teremos o comprimento da anterior, que é x, dividido por 2. E seguimos essa mesma linha de raciocínio para as próximas, certo? O comprimento da A2 vai ter que ser o quê? A largura, só deixa eu mudar aqui, né, que isso é a largura da A1, certo? O comprimento da A2 vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a largura da anterior. Então, o comprimento da A2 vai ser x meio. X sobre 2. E a largura da A2 vai ter que ser o quê? Vai ter que ser o comprimento da folha anterior, que é y.
certo? E daí continuamos, fazendo isso para todo mundo. O comprimento da A3, o comprimento da A3 vai ter que ser o quê? A largura anterior. A largura da situação anterior, né? Só que aí, deixa eu ver se está certo. Ah, esqueci aqui. Esqueci que a largura da anterior vai ser o comprimento. Só deixa eu ajustar isso. A largura da anterior vai ser o comprimento da anterior sobre 2. Certo? Já que a gente está dobrando o comprimento ao meio sempre. Tudo bem? Então, continuando. Só deixa eu ajustar isso daqui. E vamos. O comprimento da A3 vai ser a largura da folha anterior. E a largura da folha atual vai ter que ser o comprimento da anterior dividido por 2. Certo? Então aqui teremos x sobre 4. X sobre 4. E assim por diante. Vou terminar, mas não precisaria, tá? Porque aqui eu posso olhar a situação inicial e avançar. Então aqui, quem seria o comprimento da folha A4? A gente já aprendeu que o comprimento da folha A4 vai ser o quê? A largura da folha anterior, certo? Então, temos aqui que o comprimento da nova vai ter que ser x sobre 4. X sobre 4, certo? E a largura da folha A4 vai ter que ser o quê? O comprimento da anterior dobrado ao meio, ou seja, o comprimento da anterior, que é y sobre 2, dividido por 2. Então aqui temos que seria y sobre 4, certo? E assim por diante. Aqui temos que a largura da A5 vai ser o quê? Vai ser o comprimento da A5 vai ser o quê? Vai ser a largura da anterior, certo? O comprimento da A5 vai ser a largura da anterior, que é y sobre 4, certo? E a largura vai ser o comprimento da anterior, que vamos dobrar ao meio, ou seja, dividir por 2. Então vai ser x sobre 4 dividido por 2. Isso aqui vai ficar x sobre 8. E assim por diante, se tivesse mais folhas. Mas vai até a 5, certo? E aqui a gente finaliza essa ideia. Aqui é só para vocês entenderem realmente qual é o contexto, certo? Agora eu vou reduzir isso e tirar daqui para poder ganhar mais espaço. Vamos colocar aqui mesmo, certo? E vamos prosseguir. Prosseguindo, ele diz o que também na questão? Ele diz que a área da folha A0 é igual a 1 metro quadrado. Isso foi outra informação que ele deu, certo? Foi a primeira na realidade. A segunda foi quando ele falou que a razão entre os lados é a mesma, certo? Então, vamos olhar essas duas situações aqui iniciais, a 0 e a 1, certo? Por quê? Ah, tanto faz olhar as outras? Sim, porque a razão entre os lados tem que ser a mesma. Ele também não disse a ordem que a gente tem que tratar os lados, então a gente escolhe, certo? Digamos aqui que o comprimento está para a largura, no caso da folha A0, assim como o comprimento vai estar para a largura, no caso da folha A1, certo? Então vamos lá. Só vou logo colocar os valores. Tudo bem? Já que é a mesma razão, então ele está dizendo que isso é igual, tá? Então, quem é o comprimento da folha A0? X. Só deixa eu ajustar isso. X. Certo? E quem é a largura da folha A0? Y. Ah, como é que tu sabe? A gente disse no início que iria chamar assim por questão de conveniência, certo? Não tem valor. Então, vamos chamar um de x, outro de y e seguir. Então, aqui x sobre y está para o comprimento da A1, que é y, sobre a largura da folha A1, que é x sobre 2. Certo? Essa é a primeira informação a segunda informação que ele deu na questão, já que que a razão é a mesma. Então, olhando a segunda informação, ele disse o que na segunda informação? Ele disse que a área
a área da folha A0, ou seja, quem é o comprimento da folha A0? X. Quem é a largura da folha A0? Y. A área tem que ser igual a 1. Ou seja, a área do retângulo é o quê? É a base vezes a altura ou o comprimento vezes a largura, certo? Só que o comprimento que a gente tem aí vai ser o quê? X. A largura, Y. Então, o comprimento vezes a largura vai dar a minha área. Só que a minha área é o quê? 1 metro quadrado, certo? Essas são as duas informações que ele deu na questão. Tudo bem até aí? Se sim, só deixa eu mudar essa cor aqui para não tumultuar a vida de vocês e vocês perceberem que aqui tem uma separação, certo? Então, continuando, vamos agora fazer meio pelos extremos aqui, ó, certo? Y vezes y ao quadrado. X vezes x sobre 2, se vocês perceberem aqui, ó, vou colocar, mas nem precisava, tá? Mas aqui, ó, y vezes y deu y ao quadrado, certo? E x vezes x sobre 2. Lembrando que aqui tem uma barra oculta, um oculto, certo? E a gente continua. Até aí tudo bem? Se sim, vamos lá. É como se eu tivesse isso aqui, ó, x vezes x sobre 2. Aqui tem um oculto, uma barra oculta, e aqui a gente tem uma multiplicação de frações, né? X vezes x, isso vai dar x ao quadrado, certo? E 1 vezes 2, isso vai dar o quê? 2. Tudo bem? Sabendo disso, a gente pode prosseguir. Então, se vocês notarem, o que ocorreu aqui? A gente simplesmente resolveu, tá? Posso reduzir mais? Podemos. Aqui a gente pode fazer o que ainda? Tirar esse termo ao quadrado. Como a gente está falando de medidas, os valores aqui de x e y sempre vão ser positivos, tá? Então aqui eu posso tirar uma raiz quadrada desse lado e raiz quadrada desse outro lado. Tudo bem? Se sim, vamos lá. Fazendo isso, só deixa eu pensar se é uma boa ideia fazer isso ou não, tá? Cadê? Tudo bem. Podem me deixar assim mesmo, certo? Vamos reduzir. Tirando a raiz quadrada aí dos dois lados, o que vai ocorrer? Aqui, se vocês notarem, ó, o índice do x, ainda eu vou separar, deixa eu fazer isso passo a passo mesmo, tá? Tirando a raiz quadrada de um lado e do outro, o que teremos? O expoente vai embora com o índice da raiz, ou seja, vamos ter y igual. Aqui, se vocês notarem, isso aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado. Só deixa eu melhorar isso aqui. Lembrando que eu poderia também passar esse expoente em forma de raiz, tá? Mas eu estou preferindo tirar a raiz de dois lados. Então, aqui teremos raiz quadrada de x ao quadrado, sobre raiz quadrada de 2, certo? E aqui, se vocês notarem, o índice da raiz vai embora com o expoente, certo? Então, podemos concluir o quê? Podemos concluir que y é igual a x sobre a raiz quadrada de 2. Basicamente é isso que a gente tem, certo? Sobre raiz quadrada de 2. Ah, Dilson, mas eu aprendi que toda vez que eu tenho um denominador, uma raiz quadrada, a gente tem que racionalizar. Sim, mas vamos esperar mais um tempo, certo? Para ver se há necessidade mesmo ou não. Então, vamos lá. Aqui ocorreu... Droga. Só deixa eu voltar aqui, tá? Pronto. Aqui ocorreu que o y vai ser isso, certo? Então, continuando, o que teremos agora? Teremos que isolar um dos valores aqui, ó, ou x ou y, certo? Eu vou preferir aqui isolar y, certo? Então, isolando o y, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que teremos y igual. Deixa eu colocar isso abaixo para não consumir muito espaço. Então, a gente tem que y é igual a 1 sobre o x está multiplicando, então ele vai passar o quê? Dividindo, certo? 1 sobre x. Então, quando eu isolo y, é isso que a gente tem. Ah, Adilson, por que tu fizesse isso? Por quê? Eu isolei o valor de y nessa daqui, nessa de cima, certo? E vou substituir na outra situação que eu tenho. Então, fazendo essa substituição,
o que que vai ocorrer? O que que vai ocorrer aí? Vamos lá, continuando. Só deixa eu mudar essa cor. Então vamos fazer essa substituição aqui. Jogar isso nessa outra situação, certo? Jogando isso aqui, aí vou passar uma barra aqui e vou continuar. Fazendo essa substituição, se vocês notarem, aqui a gente tem y, né? Então vamos substituir y por 1 sobre x, certo? Então teremos 1 sobre x, 1 sobre x igual. Aí repete o resto. 1 sobre x igual a x sobre raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Tudo bem? Só deixa eu puxar isso para cá. Continuando, aqui agora novamente a gente vai fazer o quê? Meio pelos extremos, tá? Meio pelos extremos. Então vocês vão notar que teremos o quê? X vezes x, isso vai dar x ao quadrado, e 1 vezes raiz quadrada de 2, que é 1, que é raiz quadrada de 2. Então, continuando, temos aqui x ao quadrado igual a raiz quadrada de 2, certo? E agora, novamente, a gente pode tirar raiz quadrada de um lado e raiz quadrada do outro, ou simplesmente passar o 2 em forma de raiz quadrada, certo? Então, fazendo uma coisa ou outra, vamos ter isso aqui, que x é igual a raiz quadrada de raiz quadrada do número 2. Só que a gente já aprendeu de propriedades de radiciação que raiz quadrada de raiz quadrada, o que que a gente pode fazer? Podemos colocar todo mundo numa mesma raiz, certo? E multiplicar os índices. Então, temos isso aqui, que x vai ser igual a raiz de 2 vezes 2 do número 2. Ou seja, vamos ter que x tem que ser igual a raiz quarta de 2, certo? Então, se x é raiz quarta de 2, quem é o valor para y? Basta substituir nas equações que a gente isolou, né? Só deixa eu passar a barra aqui novamente. Como a gente descobriu o valor de x, vamos agora descobrir o valor de y, certo? Aí, Adilson, como é que eu faço isso? A gente escolhe qualquer uma das duas. Eu sugiro qualquer uma das duas quais. Ou essa, certo? Mas eu sugiro que a gente use a mais simples, que é exatamente essa daqui. Então, usando ela, temos o quê? Temos que y é igual a 1 sobre x, certo? Então, y ele é igual a 1 sobre x, certo? 1 sobre x. Só que quem é o nosso x? A gente já substitui, que é exatamente isso aqui. Raiz quarta do número 2, certo? Aí daí vocês notam que temos o que no denominador? Temos o que no denominador? Temos uma raiz quarta. Então, pelo fato de ter uma raiz, já temos que fazer o quê? Temos que fazer o quê? Racionalizar, tudo bem? Então, agora é onde a gente vai racionalizar essa coisa. Racionalizando isso, a gente tem que recordar que tem que multiplicar por um número 1, certo? Só que nessa situação vai ser um especial. Aqui eu vou ter uma raiz quarta no numerador sobre outra raiz quarta no denominador, certo? A base vai ser a mesma, no caso 2, só que a gente tem que prestar atenção no expoente, certo? O expoente ele tem que ser um valor que complemente o expoente que a gente tem na primeira e que dê igual ao índice, para que possamos cancelar, certo? Ou seja, se aqui eu tenho 1, está faltando quanto aqui? 3. Por quê? Quando a gente multiplicar essas raízes, vai aparecer raiz quarta de 2 elevado a 1 vezes 2 a terceira. Ou seja, a multiplicação de base igual, a gente repete a base e somos expoentes, vai ficar 2 elevado a quarta, certo? Então, continuando aqui, aqui vai ser também 3, tá? E vamos fazer a conta. Fazendo essa conta aqui, o que que vai surgir? Numerador por numerador, denominador por denominador, certo? Ou seja, vocês têm que notar que o y vai ser igual a raiz quarta de 2 a terceira sobre
deixa eu melhorar isso aqui também. Sobre. Aqui vai ficar o quê? Raiz quarta de 2. Aí novamente, o que foi que eu disse? Vai ficar 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3. E isso aqui a gente já aprendeu que vai ficar 2 elevado a 1 mais 3, né? 2 elevado a 1 mais 3, 1 mais 3. E a gente conclui que isso aqui vai dar 2 elevado a quarta, certo? Então vamos lá, vamos colocar já ali 2 a quarta. 2 elevado a quarta. Fazendo isso, aqui se vocês notarem, agora a gente pode cancelar o expoente com o índice da raiz. Ou seja, conseguimos tirar a nossa raiz do denominador. Então a gente conclui que o y ele tem que ser o quê? Raiz quarta de 2 a terceira, certo? Sobre 2. Tudo bem? Só deixa eu melhorar esse quadro que ficou horrível. E isso aqui temos raiz quarta, certo? Esse é o nosso y. Acabou? Óbvio que não. Por que não? Porque o que foi que ele pediu na realidade? O que é que ele nos pede nessa questão? Ele pede, no final das contas, a razão entre o maior lado e o menor lado. Só que aí estamos olhando para a questão, para a folha A0, tá? O maior lado aqui a gente chamou isso de x e o menor lado a gente chamou de y. Então, fazendo essa razão, temos o quê? Temos x sobre y, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Só deixa eu dar uma diminuída nisso, para que assim possamos ganhar um pouco mais de espaço. Já que o espaço aqui na questão é bem curto, certo? Então, só deixa eu dar uma reduzida e ganhar mais um pouquinho aqui. Cadê? Não, não foi tudo. Agora foi. Dá uma reduzida. Tá perfeito. Então, continuando, para finalizar essa questão, né? O que é que vamos ter aqui? Só deixa eu passar uma barra. A gente vai ter que colocar x sobre y, certo? Então, ele quer descobrir essa razão aqui, x sobre y. Só que a gente nota daqui que essa razão vai ser dada por quê? Pelo que, na realidade? Pelos valores que a gente encontrou. Aí, quem são os valores que acabamos de encontrar? Quem são os valores? São para x raiz quarta de 2. Então, temos aqui raiz quarta de 2. E isso tem que estar dividindo, já que ele pediu a razão, né, pelo número menor, pelo lado menor, que no caso é raiz quarta de 2 sobre 2. E aqui a gente cai no caso de uma divisão de frações, onde esse cara aqui é o número fixo, eu vou repetir, e esse aqui eu vou inverter, certo? Então vamos lá, continuando, o que é que temos aqui? Temos que repetir o número fixo, que é raiz quarta de 2, vezes, duas vezes o inverso da outra, né? Que é 2 sobre raiz quarta de 2 também. Cadê? Raiz 2 sobre raiz quarta de 2. 2 sobre raiz quarta de 2, certo? Só deixa eu dar uma reduzida aqui, porque o espaço está cada vez mais curto, certo? E vamos lá. Continuando, o que é que vai ocorrer agora? Temos que multiplicar. Aqui tem um oculto, né? Multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 2 vezes raiz quarta dessa coisa vai ser o quê? 2 vezes raiz quarta disso. Certo? Então, vamos lá. Isso aí vai dar raiz quarta de 2 sobre raiz quarta de 2.
Aí, novamente, a gente chega numa situação que vamos ter uma raiz no denominador. Então, vamos ter que racionalizar novamente, certo? Tem pra onde fugir disso, não. Tudo bem até aí? Se sim, vamos lá. Mas a gente também pode tratar isso como se fosse potência, tá? Talvez seja melhor tratar como se fosse potência. Então, vamos tratar como se fosse potência. Tudo bem? Cadê? De 2. Aqui, se vocês perceberem, a gente tem um radical, ó, que é raiz quarta, e aqui também é raiz quarta. Então, eu posso colocar essas duas coisas dentro de uma mesma raiz, certo? E aqui eu acho que eu esqueci de alguma coisa, foi. Aqui eu esqueci de repetir o 3, ó, que é 2 a terceira. Aqui também, 2 a terceira. Então, aqui também vai ser 2 a terceira, certo? Então, continuando aqui do lado, eu tenho duas vezes. Vou colocar isso tudo no mesmo radical, tá? Aqui vai ficar raiz quarta de 2 sobre 2 a terceira, certo? Então aqui a gente também pode simplificar, né? Esse 2 com um desses dois aqui. Ou se vocês preferirem, usando literalmente a propriedade de potenciação, temos o quê? Temos aí ó, 2 sobre 2 a terceira. Então, repetimos a base e subtraímos o expoente. Lembrando que aqui tem um oculto, né? Então, vai ficar 1 menos 3. Então, concluímos que ali vai ficar 2 elevado a menos 2. Certo? Tudo bem? Então, sabendo disso, que vai ficar 2 elevado a menos 2, aqui a gente pode substituir. Aqui podemos substituir. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes raiz quarta de 2 elevado a menos 2. E continuar. Agora a gente vai usar outra propriedade de potenciação, que diz o quê? Que eu quero transformar essa minha raiz em uma potência. Ou seja, mas é uma potência com expoente fracionário, tá? Então eu vou pegar esse cara daqui que está dentro da raiz, ele vai ser o nosso numerador, e esse cara aqui vai ser o nosso denominador, certo? Então, continuando, o que que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer que eu tenho 2 vezes 2, aqui vai aparecer o expoente fracionário, que é menos 2 sobre 4, e isso daqui a gente pode reduzir por 2, vai ficar menos 1 meio, certo? Então, continuando, temos 2 vezes 2 elevado a menos 1 meio, e se vocês notarem, isso aqui novamente é uma multiplicação de bases iguais. Então, o que que faremos? Repetiremos a base. Lembrando que aqui tem um oculto, né? Aqui tem um oculto, certo? Repetiremos a base e somaremos os expoentes. Então aqui 2 vai ficar 1 mais, no caso aqui, menos 1 meio, certo? Aí aqui, ó, vai ser o quê? Uma subtração de frações. Então vamos fazer essa conta aqui em cima, certo? Então a conta que a gente tem ali é o quê? 1 menos 1 meio. Só que aqui tem uma barra, um oculto, certo? E daí a gente tem que fazer o quê? Calcular o MMC. Só que o MMC disso vai ser o quê? Só deixa eu mudar essa barra aqui. O MMC disso vai ser o quê? 2. Por quê? Eu tenho 2 e 1 que está oculto aqui. Repetir a operação, pegar o MMC e dividir por cada denominador e depois multiplicar por cada numerador. Então a gente tem que 2 dividido por 1 é 2 multiplicado por 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 1 é 1. E a gente conclui que essa subtração aqui vai nos dar 1 meio. Então aqui temos que vai ficar 2 elevado a 1 meio, certo? E como a gente nota do gabarito que não tem nada com potenciação, então basta a gente usar a mesma propriedade que usamos aqui, para transformar a raiz em potência. Agora a gente vai transformar essa potência com expoente fracionário em raiz, certo? Lembrando que o numerador ele é o expoente dentro da raiz e o denominador é o índice da nossa raiz. Então aqui, por fim, podemos concluir que isso aqui vai ficar uma raiz. O denominador é 2, né? Então a raiz quadrada, só que fica oculto. Repete a base, que é 2, e 1 vira expoente, só que também fica oculto. Então nossa resposta dessa razão aí é exatamente raiz quadrada do número 2. A questão ficou um pouco longa porque eu tentei fazer o mais detalhado possível, tá?
Porém, vocês podem colocar na velocidade 2 e compreender a ideia da questão. A questão é legal, certo? Então vamos lá. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode contribuir com o canal, deixando seu like, fazendo comentários, deixando suas dúvidas e fazendo sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.